nossa vida possa estar mais e buscar a presença do Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Deus abençoe vocês, maravilhosos. Vocês subiram além, foi? Vocês subiram além. Aleluia. Que a paz do Senhor a todos que estão aqui na igreja, a paz do Senhor a todos que estão nos vendo através do YouTube. Nós queremos aqui estar na presença de Deus e queremos conversar com Ele, saber o que é que Ele quer falar aos nossos corações. Por isso, eu quero fazer hoje um pedido especial. Newton, vem para cá, Newton. Vem para cá. Você que vai pregar hoje, é? Olha aí, meu irmão. Amém. Vamos orar aqui pelo pastor Jaime, abençoar a vida desse homem de Deus que vai nos trazer a palavra esta noite. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial, Deus, que é ouvir a Tua voz, que é ouvir a Tua palavra. Senhor, aqui está o pastor Jaime. Usa Teu servo, ó Deus. Fala, ó Deus, através da sua boca, aquilo que Tu queres, ó Deus, que a Tua igreja ouça essa noite. Abençoa, Deus, da unção, da graça. Ele possa, Deus, no seu coração, estar cheio do Teu Espírito, para que Ele transmita aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Abençoa cada ouvinte, abençoa a Tua igreja, Pai, esta noite. Que possamos estar com o coração aberto, com a mente sadia, ouvindo atentamente a Tua voz. Deus, usa Teu servo, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Peço a Deus também que não me deixe falar nada que não seja da vontade dEle, porque isso, já que eu quero ser usado por Ele, então que Ele me use conforme a sua vontade. Nós estamos, eu achei interessante que a pastora Roberta começou o culto aqui falando sobre o ano novo, falando as coisas novas, né? E todas as igrejas do mundo todo estão falando sobre isso, sobre as prioridades que nós vamos colocar agora no ano de 2026. E a cada ano que passa, nós estamos fazendo promessas e promessas para que Deus possa responder às nossas orações e que eu também possa alcançar algumas prioridades que, às vezes, nós não alcançamos durante o ano passado. Não sei por que não alcançamos, mas ficamos lutando. Mas por que não alcançamos, às vezes, e algumas das prioridades que tem do ano passado, começamos a passar para o ano que vem, adiando cada vez mais e não sabendo o porquê que é chegado e não tem essa diferença, essa prioridade, né? Chegando o ano novo, mesmo que para muitos possa ser um dia normal, o vigilante está lá no trabalho dele, porque ele não pode sair do plantão dele. O médico não pode sair, é um dia normal. Então, alguns pastores também não podem sair, porque é o plantão dele. E eu fiquei um pouco, meio triste, essa viagem que eu fiz, porque eu estava, antes de viajar para São Paulo, eu preparei e queria conhecer algumas igrejas, porque eu ia passar uma semana lá. Então, domingo, eu queria ir louvar a Deus em uma igreja, conhecer novos irmãos, conhecer pessoas novas, e entrei em contato com uma igreja. Aí disse, nós não vamos ter culto só em janeiro. Disse, amém. Aí entrei em contato com outra igreja, e a igreja não me respondeu, e eu já fiquei, opa, pelo menos não respondeu, deve estar aberta, né? E nós de manhã, eu, meu filho, a Leia, nós saímos para ir assistir o culto. Chegamos lá, fechada a porta. E eu fiquei imaginando. Também disseram depois
Depois que eu fiz isso, eu fiz uma reclamação no Instagram, reclamando por que ninguém tinha respondido, porque se tem uma rede social, e isso é um alerta que nós fazemos aqui para as redes sociais aqui da Igreja Betel, é que alguém poderá entrar em contato com a igreja e nós temos que ter pessoas que estejam ligadas para responder, porque talvez seja um momento em que ela precisa daquela palavra que nós possamos dar. Mas aí reclamei, ela pediu desculpa, mas não fui. E a viagem foi interessante. Eu quero aqui, tenho certeza que está assistindo agora a nossa pregação, a irmã Tatá, lá de São Paulo, está lá ouvindo a nossa mensagem. Eu louvo a Deus pela vida dela, pelo menos o que ela também falou lá sobre o meu filho, sobre as coisas que ela tinha no meu filho, algumas respostas de Deus para ela. E sempre nós programamos algumas coisas. Todo ano nos leva a pensar no renovo, numa coisa nova, numa reflexão. E a Bíblia oferece ensinamentos poderosos que podemos inspirar fé, esperança e determinação para os desafios e bênçãos que estão por vir. Hoje nós vamos falar de um homem, e eu também queria falar do outro, mas senão a pregação vai lá para 2 horas, 3 horas, então eu resolvi fazer só de um, né? Algumas situações de planejamento de uma vida melhor, nós tentamos fazer isso, mas às vezes nós queremos alcançar coisas que não é do nosso feitio, nós não alcançaremos nunca aquilo, planejamos, mas não alcançamos, porque às vezes planejamos muito alto. Por que pode ser feito isso? Olha, se formos vermos as palavras de Jesus, dá um ensinamento muito grande sobre o mordomo que está cuidando, sobre aquela que recebe 10, outra recebe dons, que recebe 20, 30, outro recebe 1, e o outro não recebe. Então, mas por que? Deus é desigual? Deus faz acepção de pessoas? Não. É porque Deus está vendo a capacidade de cada um de poder alcançar aquilo que Ele quer alcançar. Às vezes, planejamos coisas enormes e que não alcançaremos, né? Pensamos em melhorar nossa vida financeira, nossa vida física, nossa vida familiar, profissional. São tantas áreas da vida que nos perdemos no meio das nossas caminhadas. Quais as suas prioridades? Aí hoje eu pedi a Léa para dar uma passadinha com vocês aí, de um papelzinho que falava sobre algumas prioridades. Por estarmos em uma igreja, preste bem atenção, por estarmos em uma igreja, a maioria, o percentual maior dos desejos e das prioridades foi a busca espiritual. Mas por quê? Será porque nós somos da igreja? Porque se for em outro setor, nós vamos ver outras coisas. Se nós queremos alcançar outras finalidades, outras prioridades, nós nos perdemos. Agora também nós vamos ver até que ponto você que escreveu um desejo espiritual, aqui eu não vou dizer qual é o desejo espiritual, mas vamos dar um exemplo. Orar mais, ler a Bíblia mais, buscar a Deus mais, pronto, isso aí é a parte espiritual, certo? Mas por que não alcançamos? E às vezes estamos repetindo, porque no ano passado, talvez
2024 no final, você colocou essa mesma prioridade como prioridade principal. E não alcançou. E não alcançou. Aí você planeja agora uma nova prioridade para 2026. Porque em 2025 você não alcançou. Eu quero buscar mais de Deus. Eu quero sentir mais Deus. Eu quero ir além um pouco mais. Hoje, a gente conversando, eu e a Léa, eu deixei de fazer uma coisa hoje que eu gosto, mas foi difícil para mim. Mas eu não fiz. Eu tinha determinado isso ontem, que eu não iria fazer isso. Por quê? Porque seria uma forma de jejum. Às vezes o jejum não é só o alimento. Às vezes o jejum é de uma coisa que você é viciado. Que você tenta, você não pode deixar de ter aquilo. Mas o jejum que se faz, a prioridade é tentar controlar-se para que possa dar de oferta ao Senhor. E eu consegui, graças a Deus. E como é difícil. E isso me lembra quando eu fui capelão lá do Desafio Jovem, e que eu trabalhava com dependentes químicos, passei 6 meses trabalhando e conversando com eles, e vi a dificuldade. Quem está de fora, olha e diz assim, mas vamos lá, força, força, e ele está fazendo o máximo que ele pode, mas a sensação é grande a fissura dele pegar de novo a droga, é difícil demais, e não conseguia sair, ele tentava, e a gente fazia um acompanhamento pessoal, todos os dias, mas ele não conseguia. Ele dizia, pastor, está difícil. Mas, pois, então vamos orar todos os dias aqui. Tinha um rapaz que ele tinha pacto com o demônio e que ele disse que queria se libertar daquilo. E ele fazia com que a tesoura ficasse em pé e ela ficasse andando em cima da mesa. Andando em cima da mesa. E ele pegou e disse, eu não quero, mas eu escuto a voz aqui dizendo que você vai fazer, você vai me servir. E nós começamos a orar, uma semana, todos os dias, orando, expulsando, e ele lutando espiritualmente para conseguir alguma coisa. Contou a vida dele, por que ele entrou, como foi que ele entrou na magia negra. E depois, quando eu procurei ele no Desafio Jovem, ele não estava mais. Aí fui perguntar para a direção, cadê ele? Aí disse, não, ele foi embora. Ele disse que não queria mais porque ele não estava aguentando. Então, como é difícil. Prioridades que se fazem para um ano que você está determinando e você não coloca uma decisão firme e não tem ajuda, você dificilmente alcança aquilo que você quer. Tem um homem, que nós vamos ver a história dele aqui, e que você tem que pensar nisso. Pense como esse homem, certo? Pense como esse homem que eu vou falar, porque você tem que tomar uma decisão hoje. Nós estamos iniciando o ano, estamos em janeiro, dia 11. Então, você já deve ter planejado alguma coisa. E tem muitos caminhos ainda pela frente. Nós vamos falar agora, de início, a história de Neemias. É um cara que eu gosto muito, é um líder.
se trata de liderança. E quando eu fazia faculdade de teologia, um dos caras que eu gostava mais era de Neemias. E um colega meu, que estava quase terminando já teologia, ele tem que fazer uma tese, e ele perguntou para mim: Jaime, eu posso usar Neemias como a minha tese? Eu disse: pode, irmão. E ele fez um trabalho muito bonito da liderança de Neemias. Então, eu queria mostrar para você, hoje, na caminhada que você vai fazer para Deus, e que não só no final do ano, mas no meio do ano, você possa saber se você está fazendo a coisa certa ou não. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico, os medo-persas entraram e Neemias apareceu na narrativa bíblica com notoriedade, com destaque. Neemias quer dizer: o Senhor consolou. O Senhor consolou. Uma das coisas que eu vejo aqui em Neemias, quem não sabe da história, Neemias era copeiro do rei. E qual a função do copeiro? Ele era um homem de confiança e que ele provava todas as alimentações do rei, o vinho, as coisas, para que ele não pudesse ser envenenado. Ele tinha que ser o primeiro a provar. E era um homem de destaque. E ele tinha tudo. Ele morava no palácio, com tudo que ele precisava. Você, o que tem hoje, pelo menos na sua casa, é um local que você tem as suas necessidades, conforme as suas condições. Neemias tinha tudo isso, mas quando aconteceu uma coisa, lá em Jerusalém, que derrubaram os muros, ele ficou sentido, ficou tão preocupado com o povo de Deus, com o povo lá de Jerusalém, que ele, preocupado e chorando e triste, o rei começou a perguntar: Neemias, mas por que você está assim, tão triste? Porque o rei conhecia Neemias, e ele disse que o que tinha acontecido, que tinham derrubado os muros de Jerusalém. E o que é que eu posso fazer? Perguntou o rei. Ele pegou e disse: olha, eu queria ajudar o meu povo. Eu queria lá ver a situação de que, como eles estão. Aí vem agora a nossa situação. Eu tenho tudo na minha casa. Eu tenho tudo. Eu não preciso. Às vezes, até na igreja, nós mostramos a nossa situação interior, mas não sabemos a situação interior do nosso irmão, do que ele está passando, do que ele está sofrendo. Qual a necessidade deles? Você já tentou ver como Neemias, aqui na igreja, você olhando, como eu estou olhando aqui, para os membros da igreja, e vendo, o que é que ele precisa? Por que ele está triste? Por exemplo, eu tenho aqui uma alegria, e é uma amiga minha,
que eu gosto muito, é a nossa Alice. A nossa Alice criou até uma dança que eu estou treinando lá em casa, para ver se eu consigo também dançar igual a ela. Mas eu sei, quando ela está triste, o semblante dela fecha. E eu não sei qual é o problema dela, mas sei que ela está com problema. E Neemias viu aquilo tudo, mas Neemias deixou tudo para trás, o que ele tinha de melhor, o conforto, e saiu para ajudar o povo de Jerusalém. Neemias explicou o seu problema ao rei e conseguiu desde a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além do material necessário para tal empreendimento. Mas por que ele conseguiu tudo isso? Porque ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus, ele seguia a Deus. Você tem sido preocupado com aqueles que estão perdidos? Eu estava pensando e tentando fazer desafios para 2026 para a Igreja Betel. Ter coragem. Sabe de quê? De pegarmos um megafone, pegarmos um bumbum daquele, né, chamado de bumbum, marcarmos aqui e irmos um pandeirinho, ou então uma bandeirola, né? E irmos para a Praça José de Alencar, evangelizar lá. E se chegássemos lá, a prefeitura pegasse e mandasse, não pode ficar aqui não, nós não iríamos levar caixa de som, justamente para que não pudesse ser ali atrapalhada a praça, mas que tivesse a liberdade de podermos falar de Cristo Jesus. E vamos dizer que logo de início, fiscais da prefeitura chegam e dizem, olha, saiam daqui porque não pode. Mas nós não estamos fazendo nada, estamos só levando o nome de Jesus para as outras pessoas. Não pode, sai. Aí eu imaginei, nós saímos de fila, tocando pandeiro, cantando aleluias, e andando na praça. Já que ele não poderia fixar, nós iríamos circular a praça. Circular a praça. Aí eu vejo outra visão. Qual é a visão que eu vejo? Que você sabe também, quando circularam, e Deus deu a vitória. Quando? Alguém sabe? Os muros de Jerusalém, as muralhas de Jericó. Isso você já pensou? A igreja Betel, lá, os membros da igreja Betel, saindo, olhando aquele local que está sendo muito estragado, tendo outros donos, mas não Jesus, e que nós iríamos levar a mensagem. Neemias sofreu, porque viu o povo necessitado, e deixou tudo que ele tinha, todo o conforto, e que nós não temos coragem de deixar, mesmo dizendo, numa estatística rápida que foi feita hoje aqui, primeiro lugar, espiritualidade, que esquecemos Deus, porque cada ano nós temos a chance de buscar Deus, mas hoje é que nós devemos buscar Deus, hoje é que nós devemos nos entregar a Ele, na sua obra, no seu chamado, para que eu possa fazer o que Ele quer,
ter vitórias nas adversidades. Demonstrar que, com Deus, grandes obras são possíveis em tempos recordes, superado pelos malignos. Superando. Queremos vitória. Se queremos vitória, temos que dar o primeiro passo, e não no ano que vem, e também não no mês que vem, mas temos que dar o passo agora. Agora. Deus está nos chamando para uma guerra. Você vai para a guerra? Todos nós dizemos que damos. Precisamos também testemunhar do poder de Deus, daquilo que Deus tem feito. Já que eu estou preocupado com o financeiro, com a saúde, ou então com outros, se eu testemunhar do poder de Deus, Ele vai nos dar vitória. E a vitória não é para o ano que vem, a vitória é para hoje. Você vai ter vitória hoje, se você buscar a presença de Deus. A rapidez e o sucesso da obra convencerão até os inimigos da intervenção divina. A igreja Betel precisa passar por uma intervenção divina para que ela possa ser grandiosa. Mas só poderá ter essa intervenção divina se nós estivermos dispostos a receber essa intervenção e lutarmos para alcançarmos aquilo que Ele quer, e não o que planejamos para 2026. Se a sua busca é alcançar pessoas, é fazer com que a obra de Deus cresça ainda mais, que você possa agir no seu dia a dia, e não ficar esperando que a coisa aconteça. Precisamos também de outra coisa, de foco e fé. Se nós não tivermos foco na presença de Deus, foco em buscar a presença de Deus, foco em buscar o testemunho de Deus, foco em buscar aquilo que Ele quer para as nossas vidas, precisamos ter fé para que Ele possa responder às nossas orações. Porque eu creio, Deus pode até demorar na oração, mas Ele nunca esquece do seu pedido de oração. Eu creio. Não sei qual é o dia que Ele vai, mas eu sei que se eu estiver na presença de Deus, se eu sair da minha zona de conforto, se eu sair do meu descanso e me preocupar com a palavra de Deus, com a busca da obra de Deus, com o que Deus me deu os dons, o que foi que Deus me deu de dom, o que foi que Deus me deu para que eu possa usar na obra dEle. O quê? Tenho que fazer alguma coisa. Se você não sabe, pergunte aos seus pastores. Pastor, eu quero trabalhar. Eu quero fazer evangelismo. Eu quero tocar no evangelismo. Eu quero sair. Pastor, eu tenho um carro para juntar as pessoas e irem até a praça e deixar lá. Dou uma volta, estaciono, depois pego o carro, volto de novo para trazer as pessoas. Vamos nos movimentar, porque quando Neemias pediu ao rei para trabalhar lá em Jerusalém, ele recebeu tudo o que ele precisava, e Deus nos dará tudo o que nós precisamos. Se você disser, mas eu preciso de uma cesta básica, um alimento, Deus lhe dará. Eu preciso de saúde, Deus lhe dará, desde que
eu esteja disposto a fazer a vontade dele. A fé, o foco e a fé ensina sobre a importância de manter o foco na missão de Deus, mesmo diante de oposições e desânimos. Eu não vou não. Não vou não porque ninguém vai. Vá só. Vá só. Eu quero fazer evangelismo, mas ninguém vai. Vá só. Vá só, meu irmão. Você já pensou? Hoje é bom porque a gente pode rodar no ônibus o dia todo, não é de graça? Entra no ônibus, desce no terminal, pega outro, vai rodando, e roda o dia todo. Vá no ônibus e fale de Jesus. Mas isso aí é para os irmãozinhos lá da Assembleia, que não tem vergonha, que ele vai e enfrenta. Você está se envergonhando do Senhor? Vamos, acorde, para que 2026 seja diferente espiritualmente mesmo, através da Igreja Betel e através de você. Veja o seu companheiro aí, se tem alguém, ou está livre. Sabe quem é o culpado? Somos nós. Somos nós que não trazemos, que não evangelizamos, que não estamos dispostos. Por que a Igreja Assembleia de Deus, eu admiro demais a Assembleia de Deus, ela vai para onde for e onde você quiser. Tem uma Assembleia de Deus numa cidadezinha pequena, no vilarejo. Tem. Mas é porque aqui falta obreiros. Não falta obreiros. Deus manda obreiros. Por que nós não estamos dispostos a lutar sobre isso? Por isso é que vamos ver alguns versículos aqui para nós já iniciarmos o encerramento. De quê? Para que você possa ter confiança em Deus. Porque Deus não é homem de mentir. Deus é sincero. E hoje nós cantamos louvores aqui magníficos, maravilhosos, e que você sentiu a bênção de Deus aí. Mas já apagou o fogo, meu irmão? Já apagou o fogo? A sua brasinha é muito pequenininha. A sua brasa tem que ser grande, para que ela possa durar a vida toda. Porque Deus mandou você fazer um grande trabalho. E se você está na Igreja Betel, é porque Deus quer te usar na Igreja Betel. É isso. Vamos lá, Mateus. Jeremias 29, 11. Chamar que o Nilton já... Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por que nós não alcançamos as coisas que queremos? Porque estamos indo pelo caminho errado. Precisamos ir pelo caminho certo. Que através do caminho certo, as consequências do nosso caminhar é que vai mudando a nossa vida. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo nos lembra que Deus tem um plano cheio de propósito para cada um de nós. Deus tem um plano. Isaías 40, 31. Podemos vir para cá logo, pessoal aí. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se ficam exaustos, cansados, andam e não se cansam. Vai lutar? Vai buscar a Deus? Não fique cansado não, a obra de Deus nos alegra. Nos alegra. Nós tivemos um encontro na casa da irmã Lena, final de ano. Ah, como foi gostoso. Como foi gostoso. Porque nós não marcamos com a igreja toda de estarmos juntos, batendo papo, conversando, orando, fazendo com que as coisas aconteçam, coisas grandes no caminhar com Deus. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção, você está programando, você está se preparando para alcançar. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esqueça 2025, e avançando para as coisas que estão diante, prossigo para que o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um incentivo para deixar o passado para trás e seguir com foco e fé no futuro. Salmos 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele fará acontecer. Nós não somos desse mundo, meu irmão. Nós estamos de passagem. Nós não somos desse mundo. E por que você não se entrega a Ele? Esse versículo nos convida a confiar plenamente em Deus, entregando nossos planos e sonhos a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegre-se na esperança. Nós não somos desse mundo, nós somos lá do céu, nós somos de Deus. Sejam pacientes na tribulação. Vem coisas ruins, pode vir, mas você está lá lutando, porque perseverando na oração, para que possa se orientar. Uma orientação para começar o ano com esperança, paciência e oração constante.
Provérbios capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O sucesso está aqui, dos seus alcances, das suas prioridades, está aqui. Um lembrete de que colocar Deus no centro das nossas decisões traz bênçãos e sucesso. Salmo 46, 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Nós estamos seguindo um vencedor, meu irmão. Não é um perdedor, não, é um vencedor. Siga, faça a vontade dele. Nos ensina a descansar em Deus e confiar a sua soberania. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Uma lembrança da fidelidade de Deus e da importância de mantermos nossa esperança em Cristo Jesus. Temos aqui um versículo que todo mundo conhece, Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uma mensagem de coragem, de confiança, para enfrentar os desafios do ano novo. Salmos 118, 24. Salmos 118, 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exaltemos nesse dia. Uma celebração para a vida e por cada novo dia que Deus nos dá. Estamos aqui. A prioridade tem que ser Deus. A prioridade tem que ser Deus. Haja o que houver. Porque se a prioridade for Deus, Ele nos dará a vitória em Cristo Jesus. Deus quer falar com você hoje à noite. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha tá quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em
espero que você tenha recebido essa mensagem no seu coração. Peça a Ele para passar na sua casa. A sua casa é o seu coração. Como é que está a limpeza do seu coração, da sua casa? Limpe a sessão. Faça com que Ele possa passar na sua casa e ter vitórias, ter renascimento no corpo de cada um de vocês. Olha, Deus está falando ao teu coração. Deus está falando agora ao seu coração. Eu não sei o que é que Ele está falando, mas escute a voz de Deus. Ele está sempre dizendo que eu estarei sempre contigo, Senhor. Todo mundo pensava que a Thalita estava lá morta, a menina estava morta. Nós não estava. Você também não está morto, você está vivo. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é sua, é tua, é tua. Filha, eu estou indo lá no começo. Aleluia, Senhor. Filho, eu tô indo lá. Aleluia. Em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a fé. Ali tá tu, levanta, menina. Caminha comigo, levanta, tem vida, tem vida, Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, Espero que Deus mexa na sua estrutura hoje. Que Deus faça um chacoalhar na sua vida, para que Ele possa mostrar que Ele está no controle. E se você tomou a posição de aceitá-lo como Senhor e Salvador, você já não é mais uma pessoa normal. Você é um filho de Deus. E Ele está cuidando de você, para que Ele possa chacoalhar essa semana na sua vida. Aleluia, Senhor. Só para dizer que nós fomos para São Paulo e lá eu e a Léa, nós dormimos na sala ali. Eles tinham os quartos dele, né, da nenê, e às vezes a Léa levantava, às vezes eu levantava, ela nem via, saía de porta em porta, aleluias, abençoando aquela casa, abençoando aquela casa. Abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, para que Ele possa fazer maravilhas. Deus não esqueceu de você, e Deus não desistiu de você. Confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja, que Deus te guarde, e que você possa ser uma pessoa diferente. Desafios irão surgir na Igreja Betel,
Você está disposto a lutar? Isso aqui faz parte de uma obra de Deus. Faz parte. Você está disposto? Está disposto a fazer um culto na sua casa? A dizer, pastor Zaú, pastor Jaime, eu queria fazer um culto na minha casa. Nós vamos lá. Que tu possas receber a bênção que Deus tem para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te proteja. Amém, Senhor.